pessoal aqui no chat tá falando, cara, história e cerveja tem tudo a ver, né? Sempre, cara. Uma dúvida, Miguel, que o pessoal sempre tem, os parques, são os parques de Maringá, né? É o Parque do Ingá, não o Horto, o próprio Horto Florestal, que tá fechado até hoje, né? Nunca mais reabriu, mas aquilo lá já foi uma área de lazer gigante. As pessoas iam lá para fazer piqueniques, para encontrar com a família, passear. E foi fechado. E a gente não sabe até agora, assim, pelo menos eu não sei por que foi fechado. Tem pontes, estradas que cruzavam ali dentro. Acho que você chegou a mostrar em algum vídeo seu. Mas tem muita gente que perguntou pra mim, quando eu falei que você seria o nosso próximo entrevistado, queria saber por que o Horto fechou e por que não reabre. Não sei se você não sabe por que não reabre, mas por que fechou. Bem, assim, é importante entender que o Horto é um espaço privado, né? Ele é de propriedade da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. E ele foi criado, até hoje, e ele foi criado no final da década de 1940 porque havia um problema na cidade. Foi projetado o meio urbano da cidade, um projeto muito moderno, mas teve que devastar a floresta para rasgar as ruas e avenidas. E aí surgiu um problema. Quando chovia demais, a lama era terrível. E quando ficava muito tempo de estiagem, a poeira também era terrível. Como que é? Maringá, cidade... De fama. Quando não tem poeira, tem lama. Isso era uma frase do Antônio Mário Manicardi, em Ojuca. E aí, tanto é que na frente dos estabelecimentos comerciais tinha um instrumento que era muito utilizado na época, que chamava Chora Paulista. Uma estrutura de madeira com uma base de metal para a pessoa raspar a sola do pé para tirar o barro para poder entrar nas lojas. Como né? que era o nome? Chora Paulista. Os caras imaginam por quê? Os paulistas chegavam aqui, putz, onde a gente vai parar, né? Ô, meu, mas que sujeira no meu pé, meu. Porra, meu, que sujeira. E aí a companhia estava preocupada com isso, o empreendimento dela era a cidade. Aí ela contrata o engenheiro agrônomo, que se formou na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, Luiz Teixeira Mendes. Luiz Teixeira Mendes é um engenheiro de referência na área de paisagismos, projetos para o meio ambiental. E o Teixeira Mendes identifica que era necessário criar um espaço para o cultivo de espécies nativas ou não, e quando elas estivessem na idade adequada, fossem plantadas pela cidade. Então o Horto nasce com esse objetivo. Entendi. Que também era para ter se transformado num Instituto para a Botânica Regional, porque o Horto vendia sementes e espécies também para cidades da região, não era só para Maringá, era um negócio da companhia. E como era um parque muito bem cuidado, a companhia sempre cuidou e ainda cuida dos seus empreendimentos muito bem, acabou virando um ponto turístico, que as pessoas iam ali para fazer piquenique, ficar à beira do lago, etc. Isso foi até 2009. Em 2009 o Horto foi fechado, havia uma preocupação pela reserva, então tinham muitos problemas no meio ambiental por conta da chuva, escorre muito a água por conta do Teatro Calil Haddad, então você tinha muitas valetas ali sendo criadas, e até que em parceria com a prefeitura se chegou a um consenso e a prefeitura executou uma parte das obras lá e tal. Mas hoje há uma discussão para que o Horto seja reaberto e isso depende muito mais da prefeitura do que da companhia, para se chegar num consenso. Né? Tem muitas obras a serem feitas lá ainda para... A priori, as obras para manutenção da reserva, até onde se sabe, foram feitas. Né? Agora, não adianta só abrir o Horto, né? Precisa transformar aquilo no equipamento, né? E tal. E também eu entendo, a companhia vai abrir, ela vai cuidar, ela cuidou disso durante décadas. Né? A prefeitura também tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Claro. É que a companhia, ela fica como se fosse um ser não conhecido pelos moradores, né? Nem A sabe. gente não sabe quem é o dono, a quem cobrar se fosse o caso, né? Todo mundo pensa que é da prefeitura. Então... que assim, a companhia ela foi muito próxima da cidade durante muito tempo. Mas quem é o CEO da Companhia Melhoramentos? Tá lá na Inglaterra. Eles são patrocinadores do Maringá Histórica. A gente é muito amigo, muito próximo, assim, eles são gente muito boa. A companhia tem várias frentes de trabalho. Eles passaram a atuar na década de 1980 no setor sucroalcooleiro também. Enfim, ainda são da área imobiliária. Eles são muito presentes hoje em Cianorte. Eles lançam muitos empreendimentos, muitos loteamentos, porque eles têm muitas propriedades lá ainda. Né?
Maringá ainda devem ter muita propriedade, mas o foco deles está em Cianorte. Lá em Cianorte tem muito terreno vazio lá mesmo. Tá expandindo pra lá, então. É. Bom. Não quero deixar escapar esse gancho, que a gente tá falando do Horto, e eu sempre tenho uma dúvida, eu acho que eu ouvi isso na faculdade, se eu não me engano. Vamos puxar pro Parque do Ingá agora. Já vamos entrar, vamos esverdear tudo. Vamos falar desse verde nosso. Porque Mano. é maravilhoso. Nossa, eu adoro aqui, as árvores de Maringá é algo espetacular, mas... Você chegou a conhecer o Parque do Ingá quando ainda tinha um zoológico lá dentro? Sim, joguei coisinha pro macaquinho. Pra onça? Mas aí que vem a minha dúvida. Aquela reserva, eu não sei se é reserva, aquilo é artificial? Foi o homem quem fez ou eu tinha aquilo lá? Eu tinha aquilo lá já? Não, olha só, aí tem uma história bem legal, porque de fato foi uma reserva que foi preservada ali com o projeto original ali de 1947, mas o que pouca gente sabe é que em 1963 teve um período de estiagem gigantesco pelo Paraná. Qual que é o ano? 63. Foi a época da Geada Negra? Não, a Geada Negra é 75. E nesse período de estiagem gigantesca, teve incêndios que consumiram o Paraná inteiro, cara. E na época chamava Bosque 1, ainda não era Parque do Ingá, porque o Parque do Ingá é criado em 10 de outubro de 71. É uma represa aquilo lá, né? Não. Um lago represado, não é? Aí ele pegou fogo. Ele incendiou. E olha que coisa interessante. A gente tinha um caminhão de corpo de bombeiros naquela época. Aí chama um bombeiro e tal, não sei o que das quantas. Quem contou isso foi o Edgar Ostenro, é um alemão que morava em Maringá desde 1951. E ele tinha uma casa ali bem do lado do Bosque 1 na época, né? Só tinha um caminhão de bombeiro naquela época. Naquela época, sim. E aí, procura daqui, o caminhão não tá aqui e tal. Foram descobrir que o caminhão tava na fazenda do prefeito, Puta merda. evitando que a propriedade dele fosse prejudicada e tal. Então, assim, uma parte do Parque do Ingá ela é original, a mata nativa, né? Mas uma parte foi replantada depois com o passar do tempo. E tal. O lago da uma nascente, não é represado. Na verdade assim, o que aconteceu ali é um lago artificial, né? Foram várias fontes que foram buscadas para que ele resultasse naquele Foi lago. escavado aproveitando as minas. Exatamente. Mas a mina... parece que a mina principal fica embaixo ali da Avenida Brasil, aonde está as lojas americanas. E como as minas estão sendo minadas, né, com o crescimento imobiliário da região, então o lago não tem mais fonte, ele está secando. Né? Então, de fato, é um lago artificial que foi construído a partir das minas do entorno. Né? Exatamente. Bacana, né, cara? E o Vale Azul? O Vale Azul é legal, cara. O Vale Azul tem uma história boa, né? Vale Azul Yacht Club era o nome. Yacht Club? Yacht Club. Ele surgiu no início da década de 1960, talvez o ano eu me equivoque, mas 63. Um clube de referência que tinha uma represa grande ali do lado. Sim, era para elite mesmo, durante muito tempo. As pessoas pagavam anos a sua cota, né? Quando era comum você pagar 50, 60 mil na cota de um clube e tal. E tem histórias assim interessantes porque aquela represa, segundo consta, muitas pessoas morreram afogadas ali. Uma represa muito perigosa, porque chovia muito, os galhos ficavam no fundo, as pessoas não viam, então as pessoas se enroscavam presas, naquele fundo e morriam afogadas, né? Mas o Vale Azul foi uma referência. Eu acho que eu fui uma vez, assim, quando eu era criança, mas já não estava no seu auge. Cara, eu frequentei aquilo lá, hein, cara. Você é da elite, né? Você foi muito jet ski? Você andava de jet ski lá? Você dono de não, iate, cara, né? eu pegava, Eu tenho um iate. eu pegava circular lá no centro, né? A gente nem tinha ido terminal, sei lá, eu tava no comecinho, ia lá pro Vale Azul, passava o dia inteiro lá, brincando nas piscinas lá, cara. Era louco pra caramba aquilo lá. Era uma viagem, né? Sim, hoje é longe. Na época, então, nem se fala. Era estrada disso, de chão, tudo lá. E a circular não ia até lá. Você tinha que descer antes, daí ia a pezão e tal. Mas eu vi várias E, imagens e, de lá. e o Vale Azul era muito ligado ao futebol também, né? Ela era a base do... É verdade, do Maringá. Do o que Grêmio, acabou, né? O que acabou com a área lá não foi uma inundação que teve uma chuva? Aconteceu, sim, a inundação e tal, mas o clube já não estava Já não no estava seu mais lá, auge entendi. e tal. Outro clube que acabou que foi bem legal foi o Water Park, né? O Water Park. Water Park, né? Não sei se a gente chamaria de um clube, talvez era um espaço de lazer, né?
Ali é um empreendimento bem bacana. Gigante pra época, né? Que já é da segunda metade da década de 1990. E foi empreendido pela família Posa. Pô, tinha uma piscina de onda muito doida, Isso, né? isso. Onde agora dá pra fazer um filme de terror. Tocava sirene na hora que... A piscina de onda, castelinho, tinha Verdade, boia, cara. né? Eu fui umas 2 ou 3 vezes também. Eu também. Mas marcou a época, cara. Tanto é que esse vídeo, quando eu fiz a história do Walter Park, tipo, eu publiquei à noite, no outro dia tinha 10 mil visualizações, assim. Na noite, de madrugada, assim, cara. Uma coisa absurda. Porque todo mundo se lembra do Walter A Park. memória, né? E também do Termas, né, cara? Termas também. Termas, Nossa, puta. Termas, eu não morava em Maringá. Morava em Primavera. Grupos Jacomossi. Um negócio assim, não é? Os caras foram vender lá, era Termas de Maringá, Termas de Epitácio, Termas não sei da Cama. Aí meu pai olhou aquilo e falou assim, puta, sensacional isso daqui. Eu vi no Termas de Maringá 1, 2 vezes, e depois parece que o cara, né, sumiu. O que aconteceu com aquilo lá? Aquilo lá era chique pra caralho, velho. O Ari Jacomossi, cara, eu nunca encontrei registro fotográfico, mas tem depoimentos que a inauguração do Termas ali, eles trouxeram os golfinhos de Orlando. Eu tava lá, cara. Você viu os Eu golfinhos? tava lá. Mentira, Eu você viu os vi, tô golfinhos te de Orlando? falando, cara. Eu fui no Termas quando inaugurou, era uma piscina só. Saía uns tubão assim, ó, cara, jogando uma água quente, velho, que você ficava lá, saia pelado o negócio. Verdade. Parecia de pela porco. Aí teve mesmo o show dos golfinhos, E nunca cara. achamos foto, registro, Você não mas tirou foto teve disso, não, o Pansu? show Eu dos nem golfinhos. sabia que era foto, cara. Loucura, meu. E os golfinhos Não, cara, falavam é inglês? verdade, velho. Isso é verdade, cara. Você Eu também? tava lá. Você também, Ricardo? O Ricardo Ó, o também. Ricardo é aqui da nosso estúdio aqui, ó. produtora, ó. Quem sabe a gente acha as fotos aí, né, Ô, cara? Ricardo, você não tem foto dessa época? Procure. Não, tem uns negócios muito loucos aqui. Até a Xuxa já fez show aqui, rapaz. A Xuxa fez show aqui? Não sabia, não. Angélica. Xuxa fechou aqui em 88, tem uma foto bem legal dela que a gente postou dando uma entrevista no Hotel Deville, assim. Olha aí. Porque a Xuxa a galera acha que é pra criança, mas não é pra criança, ela sempre foi pro pai da criança. Naquela época, com Exatamente. certeza. Você cara. vê como é que ela se apresentava e tal, e é o marketing que deu certo, Aquilo né? marcou a infância, né? É. Nossa, aquele Eu gostava dos descia lá ursinhos Gummy. A Xuxa em 88, cara, a década de 1980 em Maringá pra shows era sensacionais, cara, esses Trapalhões. Mas o Chico Neto, cara, você teve... a gente teve Barão Vermelho com o Cazuza em 85, Raul Seixas, Titãs, Lulu Santos, Roberto Carlos, cara, foi Nazaré. sensacional. Nazaré foi na Espongá, Nazaré foi né? na Espongá. Foi 2000 Scorpion e também alguma teve. coisa. Scorpion. Cara, então assim, Maringá pra década de 80 pra shows foi muito massa. Então, já que estamos na década de 80 pra show, tinha uma boate